Olá, estudante, seja bem-vindo ao De Olho na Questão. Eu sou a professora Priscila. Nessa questão a gente vai resolver acerca da contabilidade aplicada ao setor público, acerca da estrutura conceitual. E a estrutura conceitual, ela traz para a gente informações acerca do ativo, do passivo, dos propósitos da informação contábil, e eu já quero deixar um registro importante para você. Que todas as vezes que você pensar em serviço público, em informação pública, em contabilidade do setor público, tenha em vista que ela se trata exclusivamente para poder prestar serviços públicos. Tudo bem? Esse é o objetivo da contabilidade pública como um todo, é auxiliar o agente público a tomar uma boa decisão acerca do patrimônio público, certo? Que é o objeto da contabilidade aplicada ao setor público. Com isso, a gente vai para a solução da questão, que é da Prefeitura de Itambaracá, o concurso de contador, para assinalar verdadeiro ou falso acerca da estrutura conceitual. Sinteticamente, são quatro afirmações em que você vai poder assinalar de cima para baixo qual é a sequência que preenche corretamente os parênteses, tá bom? Bom, acerca da natureza e o propósito, que é a primeira afirmação. A primeira afirmação traz o seguinte: no setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para a sua capacidade de gerar fluxos de caixa. Bom, a prestação de serviços públicos, ela é o principal dentro da atividade aplicada ao setor público. A prestação de serviços públicos, ela traz, além dos fluxos de caixa, é para isso que existem todos os ativos. Lembrando que os ativos correspondem aos bens e direitos que todas as entidades do setor público têm. Então, voltando aqui ao início da questão, consta do prefácio da norma brasileira de contabilidade que no setor público a principal razão de se manter qualquer tipo de ativo é voltada para o potencial de serviços e não para a capacidade que ele tem de gerar fluxo de caixa. Porque muitas vezes o serviço público, inclusive, ele tem na prática ativos que podem não gerar recursos, mas ele gerando um potencial de serviços, esse é o objetivo da contabilidade do setor público. Então, a partir daí, a gente tem a segunda afirmação, que vai tratar do alcance da estrutura conceitual e das normas brasileiras de contabilidade. Vamos lá. Ela vai tratar sobre, as estatais independentes, que é o que ele está colocando aqui na afirmação. Ele diz que são empresas controladas, que recebem do ente controlador de recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, custeio em geral, despesas de capital, excluídos aqueles provenientes do aumento de participação acionária. Bom, na verdade, as estatais independentes estão fora do escopo da norma, certo? Na verdade, as estatais independentes, elas não aplicam a contabilidade aplicada ao setor público, ela é uma exceção. Em compensação, está exatamente igual no item 1.8b, que as empresas estatais dependentes são empresas controladas que recebem do ente controlador recurso financeiro. Veja só, se você for considerar as estatais dependentes, são aquelas que recebem recurso, e as independentes não. Então, exatamente em função dessa atividade estatal, é que, em razão de receber esse recurso público, é que as estatais dependentes passam a obedecer às normas brasileiras de contabilidade do setor público. Avançando um pouquinho, a gente vai tratar da afirmação seguinte: as informações financeiras e não financeiras não são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Bom, essa afirmação por si só, informação financeira e não financeira, na verdade, ele está relacionado aos RCPGs, que são os relatórios de propósito geral aplicados ao setor público, que são as informações contábeis. Então, assim, informação financeira e não financeira, ela necessariamente, ela tem que ser relevante aqui dentro da informação contábil. Então, as informações financeiras são relevantes caso elas sejam capazes de influenciar significativamente os objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. É justamente o contrário, certo?
E aí a afirmação continua exatamente igual àquilo que está colocado no item 3.6 da norma. As informações não são capazes de exercer essa influência quando tem valor confirmatório, preditivo ou ambos, ou seja, para confirmar uma informação com valor de antever algum tipo de informação ou nos dois casos. Então, essa afirmação também é falsa, certo? Bom, a partir daí tem a última afirmação que a gente vai analisar, que também é falsa. Os elementos definidos nesse capítulo sobre as demonstrações contábeis se referem aos itens individuais que são reconhecidos como resultado de transações e eventos. Bom, os elementos definidos nesse capítulo, no 5.3 da norma, não se referem aos itens individuais, certo? Eles são utilizados, ele está se relacionando acerca das subclassificações dos itens individuais. Para que é que você subclassifica algum tipo de informação? Você subclassifica alguma coisa quando ela é importante para compreensão. Então você vai dividir uma informação que ela está em bloco para poder compreender ela dentro da sua especificidade. E é exatamente isso que a própria norma faz. Então, quando eu tenho um elemento de despesa que é muito grande, por exemplo, eu tenho lá um ativo, eu poderia simplesmente deixar o ativo como sendo ativo e não esmiuçar, especificar o que é esse ativo, qual ativo a gente está falando, que tipo de ativo a gente está falando. Então, é exatamente isso que ele está falando, ó, que não se referem aos itens individuais. Esses itens individuais são utilizados para aprimorar a compreensibilidade, certo? Então, a afirmação se torna falsa na medida em que as demonstrações contábeis e a subclassificação, elas são sim utilizadas para aprimorar a compreensibilidade das informações contábeis. Bom, desse modo, a gente tem como resposta correta a letra A, na qual todas as respostas são falsas, ok? Com isso eu me despeço de você, muito obrigada e até a próxima!